gente! E aí, tudo bem? Todo mundo com boleto, terapia em dia? Bom, porque eu não sei se eu tô vivendo ou apenas rejeitando ligação de cobrança do meu telefone. Mas, para alegria de todos, ou tristeza, ainda não sei muito bem, eu tô aqui, firme e forte e completamente desequilibrada, para mais um Fora de Sala. E hoje a gente vai falar sobre o tema mais importante do momento. A gente vai falar sobre diversidade e inclusão. Só fazer um parênteses, mãe, se você estiver me assistindo, inclusão não significa você ir morar lá em casa no quartinho de hóspede, tá? Achei melhor deixar registrado. Enfim, é nesse clima de eu amo a minha família, mas eu mantenho uma distância segura que a gente vai conversar com uma pessoa que literalmente faz a diferença pro mundo. Hoje a gente vai conversar com a Thalita. E a Thalita, gente, ela tem 30 anos, é formada em administração de empresas pelo UERJ e mestre em bens culturais e projetos sociais pela FGV. Além disso tudo, ela tem passagens por empresas como Vale e Walt Disney. Hoje, a Thalita é um nome à frente da Blend Edu, que desenvolve ações para sensibilizar e educar grandes empresas e escolas sobre a importância da diversidade. Nas empresas do Brasil, o quadro de executivos é composto por 13% de mulheres, 4% de negros e 0,6% de pessoas com deficiência. E é essa realidade que a Blend luta para mudar. Thalita, obrigada por você estar aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Bom, a Blend Edu, ela trabalha com educação inclusiva, né, voltada para a diversidade. E aí eu queria que você me dissesse qual a importância dos projetos integradores num país como o Brasil. Acho que empatia é uma palavra que está muito, né, assim, está sendo muito falada nos dias de hoje, mas que não necessariamente todo mundo entende o conceito assim, de empatia, porque ele não é tão simples quanto parece. A gente fala muito da metáfora de calçar o sapato do outro. E assim, é uma ótima metáfora, assim, eu acho que é uma metáfora que super se aplica. Mas eu tenho falado muito, até nos treinamentos, assim, sobre duas observações e duas ressalvas que eu faço em relação a essa metáfora. A primeira dela é o seguinte: antes de você calçar o sapato de outra pessoa, você primeiro tem que tirar o seu, né? E essa não é uma parte fácil, né? Você tirar o seu sapato, em algum grau, é você se desprender do que você entende que é verdade ou do que você acha que é certo, e você de alguma forma tá ali realmente aberto e aberta para acolher a visão da outra pessoa, tentando entender ela, mesmo que você em algum grau, enfim, não concorde. Então, essa é a primeira ressalva. E a segunda ressalva, quando a gente fala de empatia, eu acho que é também a gente entender que o sapato, ele aperta no pé das pessoas em lugares diferentes. Como assim? Né? Vamos lá, pode ser que eu tenha um sapato, eu calço 37, um sapato, uma sapatilha, sei lá, super confortável, e eu empresto para alguém, sei lá, eu empresto para você, e você também calça 37, então beleza, eu acho que o sapato vai ficar ótimo em você, e você vira para mim e fala: Thalita, cara, esse sapato me machucou muito, me fez muita bolha. E aí o que eu faço? Muitas vezes diante disso, a gente vira e fala: não, que isso, esse sapato é muito confortável. Não, isso daí você tá, cara, para de mimimi, para de vitimismo, tá reclamando à toa da vida, esse sapato é um maravilhoso, olha a marca dele, né? E a gente faz isso o tempo inteiro, a gente muitas vezes invalida a dor da outra pessoa só porque ela não é a nossa dor, né? Então acho que quando a gente começa a entender que empatia é olhar para isso, e é se conectar com esses sentimentos, e né, abrir mão um pouco dessas suas verdades para acolher um pouco a perspectiva da outra pessoa, que a coisa começa a ficar mais interessante e muito mais desafiadora, né? E no Brasil, quando a gente fala, né, do nosso país como, enfim, um lugar para ter esse olhar empático, cara, o Brasil tem uma dimensão continental, né? A nossa população, ela é uma população, na sua essência, na sua composição, extremamente diversa, né, em várias características. Então, a partir daí, entra um desafio de trabalhar a diversidade, né, ou trabalhar a empatia no Brasil, que é a gente ter capacidade de expandir a nossa visão de mundo e de furar um pouco a nossa bolha para acolher essas diferenças, para acolher essa pluralidade que são muitas e muitas. Nossa, maravilhoso. Usando essa analogia que você faz é ótima, né, do sapato, e aí trazendo para o tamanho da diversidade que o Brasil tem, assim, que a gente precisa de fato de muitos sapatos, muitos modelos de sapato para a gente calçar.
Mas eu confio em você, Thalita, eu acho que eu estou esperançosa. Como a diversidade pode contribuir para o lucro das empresas e se existem números que podem comprovar isso? Boa. Cara, tem, graças a Deus, assim, hoje, em 2011 a gente ainda não tinha, mas hoje a gente tem muitas pesquisas que correlacionam você ter mais diversidade com você ter mais colaboração, com você poder vislumbrar novas possibilidades. Então, aumenta a capacidade de criação, de inovação da equipe. E isso, consequentemente, melhora os resultados, inclusive financeiros, das empresas, né? Então, a forma que você desenha um produto, que você desenha uma campanha, que você desenha uma tecnologia, se ela, na sua ideação, já tem pessoas com esse olhar diverso, isso melhora muito a capacidade desse produto, desse serviço, dessa tecnologia atender mais públicos, né? Então, as empresas começaram a perceber isso, os investidores começaram a perceber isso. Então, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem rolado uma discussão de ESG, né? ESG, que fala dos aspectos, né, ambientais, sociais e de governança, que as empresas precisam de alguma forma pensar para ter um negócio mais humanizado. E tem vários investidores que estão dizendo, olha, eu vou priorizar investimentos em empresas que têm maior diversidade, em empresas que têm práticas ambientalmente, né, enfim, práticas mais sustentáveis. Então, isso está vindo tão forte, até pelos investidores, na pressão dos consumidores, pressão da sociedade, que no meu trabalho eu tenho visto cada vez mais empresas querendo, né, trabalhar esse tema, seja no amor, porque elas acreditam nisso de fato, de uma forma genuína, ou às vezes na dor, né? Do tipo, putz, fui cobrado, rolou um problema, rolou aqui uma questão que a gente, enfim, viralizou em rede social, que foi um problema pra gente, ou pra nossa marca, e a gente tem que tratar isso, a gente entendeu que a gente precisa trabalhar esse assunto internamente, né? E construir uma cultura organizacional mais inclusiva. Então, acho que esses são os fatores que estão fazendo o tema entrar tanto aí na pauta de tantos líderes, né, de negócio. E aí, Thalita, o que é diversidade hoje no Brasil, né? Negros, mulheres negras, pobres, gays, LGBTQI+, e ainda tem a questão da intolerância religiosa. O que eu queria saber é o que realmente define essa diversidade? Cara, ótima pergunta. Porque quando a gente fala de diversidade, né, ainda mais alguns grupos, né, quando a gente olha mais, por exemplo, o homem branco, heterossexual, ele olha e fala, tipo, eu não estou incluído nessa discussão, né? E, na verdade, quando a gente fala de diversidade, em algum grau a gente está falando de todas as diferenças, né? E óbvio que todos nós somos em algum grau diferente. Mas eu gosto muito de trazer um conceito que a gente até, enfim, trabalha nos nossos conteúdos, né, nas empresas, enfim, nas redes sociais, sobre dois tipos de diversidade. A gente pode dizer que tem uma diversidade que a gente chama de diversidade inerente, que é a diversidade que inerentemente faz parte de quem a gente é, né? Tem a ver com a nossa identidade, então, né, sua identidade de gênero, sua orientação sexual, sua religião, sua origem, sua raça, tudo isso faz parte de quem você é, do seu senso de identidade. Essa é a diversidade inerente. E a gente tem também o que a gente pode chamar de diversidade adquirida. Essa diversidade adquirida, como o próprio nome meio que dá a entender, é a diversidade que a gente de alguma forma vai adquirindo a partir das nossas vivências, né? Então, coisas que eu vou aprendendo ao longo da minha vida, se eu sei falar, né, um ou mais idiomas, se eu tenho mais ou menos habilidade interpessoal, né, de interagir com as outras pessoas, ou de oratória. Então, esses dois aspectos precisam ser incluídos quando a gente está discutindo diversidade, né? A gente precisa entender diferentes formas de pensar, mas também diferentes marcadores, né, ou características pessoais que moldam muitas vezes a experiência mais ou menos inclusiva que a pessoa tem ao longo da vida dela. Então as empresas começam a entender que não adianta só eu trabalhar a diversidade adquirida, digamos assim, nem é só a diversidade inerente. Eu preciso trabalhar as duas coisas, as diferentes formas de pensar e as diferentes características de recortes sociais que a gente tem na nossa sociedade. Porque, Thalita, falar em educação é falar em inclusão, né? Em todos os setores da sociedade, empresas falam em inclusão, investem em inclusão. Porque acho que hoje em dia, além de ser uma questão humana e ética, né? Ela tem uma determinação legal. E aí eu queria saber como efetivamente a educação garante essa inclusão. E é meu papel, acho que como Blend Edu,
levar, obviamente, essas oportunidades para as empresas, né, fazendo uma conexão, às vezes, com alguns desses projetos e mostrando que quando a empresa investe nesse tipo de iniciativa, num programa de educação, mesmo que não seja para os seus colaboradores, mas que seja para pessoas e jovens, enfim, do mercado, digamos assim, ela ganha um benefício de reputação, né, de associar a marca dela a uma ação de responsabilidade social. Então, acho que é um atributo que ela consegue, né, ser percebida com maior valor, digamos assim, pelas pessoas da sociedade. E, eventualmente, ela pode, inclusive, aproveitar parte dessas pessoas que ela está treinando via esse programa que ela está fomentando, educacional, e recrutar, né, e contratar para a sua empresa. Então, muito do meu trabalho é fazer essa ponte, às vezes, entre esse tipo de projeto e uma empresa que quer trabalhar na inclusão para além dos seus, entre aspas, muros, digamos assim. E aí, tem mais uma pergunta que é a seguinte: qual a importância da educação em ambientes não escolares? Pô, ótimo ponto, porque eu descobri uma coisa também quando eu entrei no mercado de trabalho e comecei a trabalhar, né, com educação corporativa, né, que é a gente aplicar essa parte da educação, metodologias de educação no ambiente empresarial, digamos assim. Lá eu ouvi falar de uma metodologia que é, né, muito estudada, chamada 70-20-10. O que essa 70-20-10 quer dizer? Não tem nada a ver com matemática, né, porque eu também não sou lá a rainha das exatas, mas tem a ver com o seguinte: muitas das vezes, quando a gente está fora do ambiente, né, escolar, 70% do que a pessoa aprende nessas interações da empresa, 70% ela aprende fazendo. Né? Então, você tentando fazer um projeto, você tentando desenhar ali um planejamento, você executando uma ação, você está aprendendo na prática. 20% ali no trabalho, você acaba aprendendo com outros. Você aprende com um mentor, você aprende com, né, o seu líder, sua líder. Então, é aprendizado com o outro. E 10% você está aprendendo também de forma estruturada, né? Você está aprendendo em sala de aula. Então, isso tem moldado até as formas da gente propor ações de educação, ações de desenvolvimento dentro das empresas. De como é que a gente começa a pensar na aprendizagem, não só como, né, dentro da sala de aula, mas como é que a gente aprende literalmente fora de sala de aula. Então, fazendo uma conexão, né, com o nome aqui do programa, mas como é que você aprende isso né, na prática e com os outros. Então, você começa a ter programas de mentoria, você começa a fomentar, né, alocar a pessoa num projeto para que ela aprenda mais sobre aquele tema durante um tempo determinado. Então, você começa a expandir essa visão de que é possível, né, tirando a sua formação, como é que você continua essa aprendizagem que nunca vai parar. Aquela ideia de que eu vou fazer faculdade, depois eu vou fazer a pós, e aí acabou, eu não preciso estudar nunca mais na minha vida, não existe mais, assim. A gente vai ter que estar aplicando o que a gente chama de lifelong learning, né? De uma aprendizagem contínua ao longo de toda a nossa vida. E assim, a gente sabe que normalmente não se fala muito de novos modelos de trabalho. Até nas faculdades acho que é mais comum que as disciplinas orientem o aluno a ir para o mais convencional, né? Que ele busque vagas em grandes empresas, mas acho que sem grandes desafios, assim, né? Lugares mais estáveis, na verdade. E aí, isso acaba dando para essa pessoa pouca chance de inovar. O que eu queria saber de você você acha que é preciso uma renovação acadêmica? Trazer uma transformação, na verdade, uma formação mais múltipla, e você acha que teria acelerado o seu processo, por exemplo, de empreendedora? Com certeza, com certeza. A gente tem falado muito, né, assim, de como o nosso sistema educacional como um todo precisa ser de alguma forma repensado para estimular esse protagonismo, né? E fazer com que você não esteja ali para passar numa prova, mas para se tornar uma pessoa melhor, para aprender coisas novas. Thalita, a gente chegou agora num momento, que é o momento Marília e Gabriela, que a gente vai fazer um bate-bola, tá? Martin Luther King ou Malcolm X? Nossa, Martin Luther King. Sou muito fã dele. Pocahontas ou Mulan? Mulan, apesar do filme do live motion não ter sido lá essas coisas, eu sou apaixonada por Mulan. A última agora. Uma mulher inspiradora. Michelle Obama. Arrasou! Thalita, muito obrigada por você ter batido esse papo aqui com a gente. Parabéns, não só por isso, né? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por fazer
a diferença no mundo, né? E, enfim, fazer esse movimento para transformar esse lugar que a gente vive num lugar melhor. Muito obrigada em todos os sentidos. Não, obrigada a você, gente. Estou super animada. Espero que, sei lá, a partir dessa conversa eu tenha conseguido, em algum grau, plantar aí também umas sementinhas e umas curiosidades nas pessoas que estão nos assistindo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e no episódio de hoje a gente aprendeu que educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Bonita essa frase, né? Queria ter escrito. Pena que o Paulo Freire chegou antes. Bom, então agora eu vou mesmo, tá? Beijo e até a próxima.